Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 37. É uma leitura de muita preciosidade. Avalia do acontecimento histórico, mas eu quero pensar de que nós também podemos vencer certas circunstâncias que invadiram as vidas, as almas dos nossos irmãos no passado, que confiaram em Deus. Ezequiel capítulo 37. Se você achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E Deus é misericordioso e vamos esperar. Isso, é assim mesmo. A gente aprende justamente praticando, é abrindo a Bíblia, descobrindo, é isso aí. Você vai, achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tentar fazer essa leitura alternativa? Vamos tentar? Então, você vai ler um tom que você possa se ouvir, tá? Vamos tentar fazer uma leitura que possa ser tranquila, com calma, tá bom? Veio a mim, sobre mim, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2, igreja. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Verso 4. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Verso 6. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Verso 8. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10. Verso 11 diz assim: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14. Amém. Poder sentar. Nós temos autoridade de Deus
para criar situações que venham mudar a nossa vida e o nosso destino. Nós temos poder dado por Deus para interferir nos tempos, nas estações, em construções circunstanciais contrárias e também dar ordem às coisas sobrenaturais. E temos autoridade, em nome do Senhor, para construir coisas que estavam destruídas. É importante a gente entender que essa mensagem não é uma mensagem seletiva para Israel, para o reino de Judá, mas é uma mensagem abrangente, uma mensagem que tem um poder universal. E que esse poder que é universal, que é para todos, independente de raça, de etnia, de línguas, que creem em Deus, são capazes de realizar coisas tremendas. Você crê nisso? Deus te deu poder para você fazer coisas tremendas no nome dEle. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Você tem esse poder. Nós precisamos despertar esse espírito maior dentro de nós. Despertar essa espiritualidade superior dentro de nós. Em contrapartida, o que nós encontramos são forças antagônicas, contrárias a essa visão, tentando nos colocar impotentes, incapazes, insuficiente. A dimensão que Deus leva o profeta Ezequiel, ele prova a realidade da condição humana, ele testifica as circunstâncias, e ele não só certifica as circunstâncias, como também ele dá laudo a respeito de que aquilo seria impossível. Mas surge uma pergunta: Deus pode realizar o impossível? Deus pode realizar o impossível? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero perguntar agora para você que está com os olhos fechados. Você crê que Deus pode realizar o impossível na sua vida, na sua família, nessa circunstância que você está vivendo? Feche os seus olhos. Deixe os seus olhos fechados. Eu sinto o Espírito Santo tocando na tua vida agora. E você tem poder, esse poder que é ultra circunstancial, é acima das circunstâncias. Você tem esse poder. Eu quero que você sinta esse poder dentro de você. E eu digo para você agora: profetiza o impossível, porque ele vai acontecer. Ainda com os olhos fechados. Ainda com os olhos fechados. Profetiza dentro de você que o impossível vai acontecer. Fala para Deus: Senhor, eu creio. Diga comigo: eu creio que o impossível vai acontecer. E o poder ultra circunstancial já está liberado na minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Nós somos impressionados com o que vemos. As circunstâncias tentam apagar a nossa superioridade de espírito com Deus. Infelizmente, o pecado produziu certas coisas que diretamente nós erramos, que indiretamente nós recebemos, que de uma certa forma caiu na nossa cabeça. Mas nada justifica que nós temos que ser impotentes diante dessas lutas. Quando eu vejo esse texto, eu consigo viajar mentalmente, visualizar o estado de fracasso, de frangalho, o estado de penitência, o estado de total falência do reino de Judá,
da nação do povo de Deus, a nação que herdou a bênção do Deus Todo-Poderoso, a vergonha, a humilhação, a tristeza. Eu consigo ver o povo caminhando de Jerusalém e sendo deportado para a Babilônia. Eu consigo ver os velhos sendo deixados para trás porque não tinham valor nenhum para ser escravos na Babilônia. Eu vi aqueles que se rebelavam pela visão do texto de Jeremias, que conta quem se rebelasse contra o poder agora da Babilônia, porque já havia tido 3 avisos, sendo mortos pela espada de Nabucodonosor. As mulheres perdendo seus filhos e os príncipes, que eram os mais conceituados estudiosos, que esses foram levados para a corte da Babilônia, perdendo completamente o vínculo familiar, todo o rastro de sangue, de tristeza, de total desgraça. Eu consigo ver nesse texto. Ezequiel, ele está também como deportado na corte da Babilônia. Ele profetiza um profetismo que é dentro do cativeiro. E às vezes a gente fica pensando assim, será que Deus pode falar comigo quando eu estou nessa situação? Sabe, quando todo mundo te abandona, quando todo mundo te rejeita, quando todo mundo não te dá valor, quando você perdeu tudo, quando você não tem mais aonde se apoiar, seu suporte foi embora. Será que alguém pode me ajudar? E a gente vê uma cena dessa tão tremenda, Deus falando assim, eu estou com vocês em todas as situações. Eu não abandonei vocês, eu não larguei vocês. Embora os vossos atos vos levaram a essa condição de tratamento duro, difícil, mas Deus falou, eu estou com vocês. Quando Deus leva Ezequiel para viver esse quadro apocalíptico, né? Porque ele vai para um vale que só vê caveiras e coisas que não tem condição de reviverem, só vê esqueletos, ossos espalhados, verdadeiro cemitério desorganizado. E Deus leva Ezequiel lá e começa a perguntar, filho do homem, está vendo esses ossos? Estou vendo, Senhor. E aí, o que você acha? Estou vendo uma multidão de ossos aqui e diz o texto, ó, esses ossos estão secos? Não, estão sequíssimos. E Deus faz a pergunta, poderão viver estes ossos? A última palavra é de Deus, o poder é de Deus, a soberania de Deus, tanto querer e efetuar é de Deus. O homem pode até mesmo tentar, a instituição pode até tentar, mas maior é Deus, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ninguém pode falar que é ponto final, ninguém pode dizer que acabou, ninguém pode dizer que não há esperança, ninguém pode dizer que não tem jeito, porque para Deus nada é impossível. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, nada é impossível na tua vida. Glória a Deus. Nada é impossível. Ezequiel foi levado a um experimento de fé. Quando ele olhou aqueles ossos, como que você vai ter uma dimensão de perspectiva e possibilidade de alguma coisa reviver depois que está mais provado do que provado, que está morto, ressecado, não tem jeito? E Deus pergunta, tem jeito para esses ossos? Ezequiel muito sabiamente respondeu, Senhor, tu sabes. Deus sabe da tua vida. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe da tua sinceridade. Como Deus sabe do teu erro, da tua falha, Deus sabe. Mas se Deus quiser fazer, foi a resposta de Ezequiel. Senhor, tu sabes. Como que quem dissesse, se tu quiseres, tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. E eu quero pensar com vocês aqui justamente sobre situações e circunstâncias que atingem o povo de Deus, atingem o ser humano. E nós temos que olhar com perspectiva de uma mente profética, de uma mente ligada em Deus. Nós temos que realizar tudo na nossa vida, nunca deixar a dimensão da coisa do divino, porque tu sabes. É dizer como Ezequiel, Senhor, tu sabes.
Nunca podemos afastar Deus dos nossos compromissos, das nossas atividades, porque é Ele que faz prosperar e faz reviver, ressuscitar. É Ele que faz aparecer. É Ele que faz com que a tua vida possa ser realmente e novamente revivida, trazer vida para os seus sonhos, para os seus projetos, trazer vida para que você enxergue que há possibilidade, que há uma chance, que não é o fim, não é ponto final, não é desgraça. Se Deus entrar na tua vida, nada é impossível. Você pode ajuntar o que for contra você. Você pode ajuntar até os seus atos errados contra você. Mas se um dia você tiver consciência, reconhecer e dizer: Deus, eu creio que Tu podes fazer isso na minha vida, e vai acontecer. E quando Deus leva Ezequiel a esse entendimento, Ezequiel não só olha, não só sabe que Deus é capaz, mas ele tem que começar a viver essa fé. Quantos aqui querem viver essa fé? Quantos aqui querem viver essa fé? Digam amém. Deus pode entrar nesse vale de ossos secos. Deus pode entrar nesse campo de concentração, onde só tem coisas mortas. No tempo, no espaço que você viveu, não importa, sua família, com o que você teve que lidar, se entrou algum aspecto de morte dentro da sua alma, de falência, porque a morte aqui não é só no campo da visão literária, porque muita gente está viva, mas vivem como mortos. A pior morte é aquela que você está morto-vivo, que você é um zumbi, que você vive sem perspectiva, sem qualquer possibilidade de vislumbrar, de acreditar, principalmente quando as pessoas te acusam, como a nação de Israel vivia, sob a acusação da própria consciência, porque eles sabiam que o que levou eles a essa situação difícil, tétrica, foi a desobediência. A desobediência é muito terrível, tem um preço. Aí Ezequiel não só vivencia, testifica, aprova e sabe que Deus é capaz de fazer, mas Deus fala para ele: agora você vai experimentar esse poder na sua vida existencial. Quantas vezes a gente olhou assim, não tem possibilidade, não tem como, não há chance nenhuma, e a gente chega: Senhor, eu quero experimentar esse poder agora na minha vida, na minha família, numa causa, numa situação, e principalmente para que o Teu nome seja glorificado. Quantas vezes nós dobramos os joelhos? Nós não sabemos de onde, como vai ser, e a forma que vai ser trabalhada não sabemos. Ezequiel falou: Senhor, se Tu quiseres, tudo pode, tudo é possível. Aí Deus fala: então profetiza, fala agora para esses ossos reviverem. Fala para que esses ossos se tornem um exército sobremodo numeroso. Já não estava mais no campo da apreciação. Agora ele tinha que viver essa relação empírica, tem que viver isso experimentando. É como eu falasse alguma coisa e dissesse assim: não, eu sei o que é isso porque eu vivi. Oh, glória a Deus! Tem tempo em nossas vidas que a gente tem que quebrar com certos tabus, com certos conceitos errados que nós criamos em relação àquilo que as pessoas nos apontam, tentam nos julgar, tentam fazer de nós qualquer coisa. Deus é maior do que tudo. A tua boca ainda sai som, a tua mente ainda está trabalhando, ainda tem relações sinápticas dentro da sua capacidade mental, fisiológica, neurológica, ainda tem comunicação. Você está vivo, não viva como morto. Abra sua boca, profetiza, usa a palavra de
Deus, use os versículos bíblicos, a sua oração, caminhe na fé, venha para o culto, determine, libere a profecia sobre as causas que te prendem. É tudo isso aqui, Senhor. Põe a relação de coisas que é contra você. Põe as relações de coisas que você jamais pode realizá-la por sua força. Ponha e diga: Senhor, eu coloco em tuas mãos. Senhor, eu entrego diante de ti. Meu Pai, entra com profecia. Profecia liberada. Quando você libera a profecia da palavra: Senhor, eu sei que tu podes. Foi isso que Deus fez para Ezequiel. Agora a tua profecia tem que ser uma profecia que você seja capaz de acreditar em Deus e que você pode ser usado por Ele. Porque Ezequiel não estava só profetizando as coisas de Deus, como também tinha que ser capaz de passar por aquele experimento. Senhor, eu creio, então profetiza. Você crê? Você crê? Então profetiza. A profecia. Profetiza. A tua boca quebra da maldição, a liberação, que caia por terra todo bloqueio, todo impedimento, toda força contrária. Profecia tem que ser profetizada pela boca daquele que está profetizado. Nós precisamos ter uma mente cheia de Deus para liberar as coisas do Espírito de Deus. Se você chegar assim para mim: pastor, se eu ajuntar toda a minha vida, eu não consigo arrumar. É isso que eu quero dizer mesmo para você. Eu não tenho como terminar essa mensagem toda hoje, mas eu quero dizer para você: como estavam os ossos naquele lugar, naquele vale? Os ossos estavam desarrumados. Diga comigo: os ossos estavam desarrumados. Imagine só. Quem fez aqui fisiologia humana sabe o que eu estou falando, ainda mais quem aqui é fisioterapeuta, né? Sabe? Imagine esses ossos, todos do corpo, desconectados, espalhados. E Deus manda Ezequiel: profetiza sobre os ossos. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, minha vida está desarrumada, está assim, está uma bagunça. Profetiza sobre a tua vida, que a tua vida é um vale de ossos secos. Profetiza, diga a esses ossos. É assim que a palavra do Senhor diz. O verso 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar sobre vós o Espírito. O verso de número 7 fala dessa ação. Essa ação promove reação. Diga comigo: a minha ação promove reação. No mundo físico, no mundo espiritual. O que eu falo tem poder. E acontece. Se é da direção do eterno. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Acontece. Se é da direção do eterno, acontece. Olha o verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve o que, irmãos? O negócio estava todo espalhado. Os ossos estavam uma bagunça. Quando ele profetizou, o que aconteceu? Foi os ossos se batendo, se encontrando, se encaixando. Nada que Deus faz vai fazer desarrumado na sua vida. Não vai fazer nada desarrumado, osso trocado. Já pensou? Ele não quer fazer você de um Frankenstein. Já pensou? Não dá. Já você não tem monstro de Frankenstein. Quando Deus manda profetizar a bênção, vai vir bênção, não vai vir monstro. Diga: a bênção de Deus. Não é monstro Frankenstein. É bênção. Diga comigo: é bênção. Não pode ter nada desarrumado quando a gente profetiza pelo Espírito aquilo que Deus quer que aconteça. Interessante, irmãos, que nesse cemitério, como Deus pode dar vida de um lugar que estava morto. Como Deus pode trazer coisas para reviverem no lugar onde são sepultados sonhos,
São sepultados projetos, desejos. E profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. E o texto diz, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E a gente vê que tem um tempo tremendo para formar novamente esse pelotão, né? Essa força de um exército, porque veio osso, veio nervo, veio músculo, carne, tudinho, veio até pele, tudinho direitinho. Tudo tem aqui, ó, como diz o texto, você pode ver. E eu profetizei, como o Senhor havia dito, e diz o texto claramente, vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o que, irmãos? Não havia neles espírito. E aí eu quero parar. Nada que vem da parte de Deus pode ter cheiro de defunto. Nada que vem da parte de Deus pode ter uma ação de inércia, de apatia. Tudo que Deus dá tem vida, é dinâmico. Tudo que Deus dá produz em nós a sensação de criação. Quando ele olhou aquele exército que se formou, ele falou, Senhor, só está faltando a vida. E o Senhor falou para que ele profetiza aos quatro cantos, né? Aos quatro ventos, profetiza ao Espírito, para que esses ossos, agora esse exército, possa ter vida. O verso 9, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz o Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E às vezes eu fico perguntando por que pessoas que estão vivendo para Deus ainda têm que lidar com coisas que já foram defuntos em suas vidas. Se você está vivendo com coisas que já foram defuntas em sua vida, é porque você ainda não profetizou a vida de Deus sobre essas coisas. Nós não podemos ficar aqui com saudosismo. Nós não podemos viver aqui uma vida de melancolia. Você quer viver com as bênçãos de Deus, com cheiro de defunto, sem vida, sem alegria, sem prazer? Ele falou, profetiza aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, profetiza e diga para que entre o Espírito e dê vida. O problema não são as pessoas, o problema não é o governo, o problema não é o vizinho, o problema não é o marido, não é a esposa, não é filho. O problema é você, que ainda aceita viver de maneira como estivesse vivendo com a coisa morta ao seu lado. Você tem que entender que você tem poder para dizer, Senhor, eu quero que coisas que estejam ao meu lado tenham vidas, relações que possam criar dentro de mim a tua criatividade, os valores dos céus, os valores que harmonizam tudo que reflete a tua glória. Nós temos que profetizar. Se isso está do teu lado, não está do jeito que você gostaria, você tem que profetizar, porque o que está do teu lado ainda não está completo, Deus vai completar. Você pode aplaudir o Senhor? Deus vai fazer isso. Sabe, irmão, nós temos que ter uma mente, uma ação profética. Nós não podemos ficar presos a um sentimento, a essa coisa de embotação da vida. Olha, acorda! Deus é Deus de vida! Deus é Deus de alegria, de bênção, de vitória. Meu irmão, não é sacudir não, é romper aqui dentro da alma. Dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu assumo essa palavra, eu encarno essa palavra na minha carne, nos meus ossos, no meu sangue. Eu vou viver como o pastor está falando, como está pregando, e quero ver se vai acontecer. É viver na fé, é trazer à existência as coisas que não existem. É não ficar se lamentando, murmurando. Meu irmão, Deus é Deus de coisas vivas. Deus é Deus de coisas que se relacionam com Ele. E a Bíblia diz que os mortos não podem louvar ao Senhor. Quem é que está louvando ao Senhor aqui? São os vivos. Agora eu quero encerrar mesmo. Foi Deus que te deu, não foi? Foi Deus que realizou, foi? Foi Deus que esteve contigo, foi?
E como é que essa faculdade que você fez para você não vale nada? Você está lidando com coisas mortas do seu lado? Foi Deus que fez? Foi Deus que realizou? Foi Deus que te entregou? Como é que essa tua família não vale nada? Foi Deus que fez? Foi Deus que realizou? E você agora está nesse emprego? Esse emprego tem cheio de defunto? Como é que esse emprego não vale nada? Tem que profetizar! Tem que dizer, Senhor, eu quero que entre a tua vida, eu quero que entre o teu espírito. Porque Deus não pode dar nada que Ele não tenha, que Ele não seja, que é bênção, vida e vitória. A pessoa dizer para mim, porque fiz tudo isso e agora está aqui. Sabe o que é? Você fez, mas você não completou a sua ação profética. Porque isso que Deus te deu não pode ter aspecto de morte, não pode ter aspecto de defunto. Pastor, eu orei tanto, pedi tanto, e agora não sei o que lá, a minha casa, meu marido, minha esposa. Profetiza. Pastor, ele vem com um cheiro de 51, parece que bebeu todas. Profetiza que a boca dele não vai entrar mais isso. Profetiza que na sua casa não vai entrar mais isso. Profetiza na vida da sua filha, do seu filho. Profetiza no seu trabalho. Profetiza onde você anda. Profetiza na padaria. Profetiza no quintal, para os animais. Profetiza a vida. Profetiza. Por que nós temos que lidar com o aspecto de morte ao nosso lado, enquanto nós temos o espírito de vida? Minha família não me apoia. Profetiza a vida, para quebrar essa maldição, para quebrar todas essas ferramentas terríveis de ódio, de mágoa, todas essas insinuações de Satanás. Profetiza, eu não aceito, Senhor, mas eu quero que o Senhor entre com vida, dê vitória. Eu quero ver esse quintal com alegria, eu quero ver essa casa, Senhor, com teu louvor. Eu quero ver, Senhor, dessas pessoas buscando, se arrumando, se aprontando para ir para a tua casa. Profetiza igreja, profetiza mãe, profetiza pai, profetiza pastor, profetiza igreja. Profetiza. Entenderam que o profeta está vivendo? Deus falou, olha, depende de você. É que às vezes nós nos acostumamos a viver a uma média de um passivismo espiritual. Olha, o vitimismo espiritual. Eu não aguento de crente. Para tomar banho, vai aprender com a palavra de Deus. Até a criança se despertou aí. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio. Você não tem um Deus fraco, um Deus pobre, um Deus miserável. O Deus que está contigo é o Deus da vida, é o Deus poderoso, é o Deus que tem poder ultra circunstancial. Dá toda graça e poder e dá toda bênção. Aonde até mesmo não tem possibilidade de vida, ele diz, profetiza a vida. Profetiza a vida. Diga para o seu irmão, profetiza a vida. Profetiza a vida. Ninguém acredita, ninguém pode dar um voto de confiança. Ninguém, meu irmão, profetiza. Eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai realizar. Deus é maior, nada pode além do que o Senhor permite. Deus pode realizar tanto querer quanto efetuar. Quando ele profetizou, a Bíblia diz que veio dos quatro cantos e entrou o Espírito sobre aquele grande exército. E diz o texto, um exército muito numeroso. E passaram a viver. Eu acredito que você tem muito menos problema do que teve Ezequiel para dar vida a esse exército. Eu creio que você tem capacidade de Deus para profetizar a tudo que está do seu lado. Que você achou que Deus não fosse capaz, Ele é capaz de fazer agora, nesse momento. Às vezes a gente olha para um filho, olha para uma causa, olha para uma situação. Às vezes até não é nem com as pessoas, é com a gente mesmo. Tem aspecto de feiura, de introversão, de nervura errada dentro da cabeça.
Existem coisas que nos consomem, são traumas, são situações que amargaram a vida, foram um embaralho da própria circunstância, da experiência, da caminhada. Olha, e você profetiza. Eu profetizo para a minha interioridade, eu profetizo para a minha mente, eu profetizo para o meu corpo, eu profetizo para a minha vida, eu profetizo. Meu irmão, profetiza! Nós temos que parar com essa coisa de vitimismo. Sou coitadinho, ninguém me ajuda. Para com isso. Diz o texto que Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O que nós temos é uma ação que é bem no nível da média do conformismo. Não tem uma atitude proativa, uma atitude comportamental, mental, que realmente assuma a profecia da palavra de Deus. Senhor, eu assumo, eu tomo posse, eu tomo reverência a essa palavra, eu tomo disciplina, eu quero colocar no meu coração e andar de acordo com a tua palavra. Eu profetizo, eu quero profetizar, eu quero levantar minha mão, abençoar, quero declarar tudo que tiver morte, com aspecto de morte, defunto, eu quero dizer, tenha vida, vem Espírito Santo, sopra de vida, transforma, muda. Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Agora aprenda com Deus. Aprenda com a palavra. A Bíblia diz que ele profetizou sobre os ossos, profetizou sobre os nervos, profetizou sobre a carne e profetizou sobre a pele e profetizou para o ex. Então não desista, tá? Não desista, não pare, porque cada coisa no seu tempo, cada coisa num tempo profético, cada coisa no seu devido momento. Não mandou profetizar sobre tudo ali, não. Profetizou sobre cada causa. Aprenda com Deus, aprenda com a palavra. Depois, quando não tinha mais, ele profetizou para que entrasse vida sobre aquele exército numeroso. E houve vida. É assim que acontece. Deus, ele trabalha de forma progressiva. Eu quero dizer para você, talvez você veja aqui e queria que acontecesse tudo do teu jeito. Não é do teu jeito nem do meu jeito. É do jeito como Deus manda, como Ele quer. A gente tem que parar com esse evangelho hedonista, manipulador. Esse evangelho que Deus parece se tornar uma instituição para distribuir promoção, bênção para o povo. Deus faz se Ele quiser, Ele faz quando quer, como quer. Agora, de uma coisa é certa, se estiver de acordo com a sua palavra, Ele não pode negar a sua palavra. Amém ou não amém? Você está entendendo? Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você acha que Deus tem obrigação, tem que fazer alguma coisa? Não. Irmãos, o princípio da relação com Deus é um princípio de fidelidade. Fidelidade. Não pensa que a aliança com Deus é uma aliança de mão única. Mão dupla. Ele e eu. Ele e você. Cada um faz a sua parte. Está na Bíblia. Agora, de uma coisa é certa. Deus não pode ser infiel. E não será. Eu quero que você pense nisso. O que precisa ser resolvido na sua vida? Resolva. Usa o poder ultra circunstancial. Profetiza. Profetiza. Profetiza igreja, mãe, pai, tio, avô, avó. Profetiza membros, profetiza discípulos, profetiza pastores. Profetiza. Pastor, mas eu não vejo possibilidade, não tem como acontecer. Pastor, naquele quintal só Jesus. Já viu quantas vezes você já falou isso? Naquele quintal só Jesus, naquele condomínio só Jesus, naquele bairro só Jesus, naquela rua só Jesus. Só Jesus e você. A gente sempre começa a viver a síndrome de fugir das responsabilidades que Deus nos deu e transferi-las para as pessoas. Principalmente para Deus. Deus carrega a culpa de todo mundo, ninguém tem responsabilidade de nada. Isso que é o erro. Nós somos responsáveis, sim. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não está de acordo com o que você vê na Bíblia, na tua casa, no teu trabalho, aonde você começa a ter convivência? Profetiza, 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 profetiza. A Bíblia diz, vou profetizar.
Amém? Profetiza a honra, profetiza a destreza, profetiza a bênção, profetiza o perdão, a unidade, a cura, a libertação, a salvação. Profetiza o mover de Deus. Glória a Deus, igreja! Como que nós queremos que as coisas aconteçam se a nossa boca é boca de mudo? Se a nossa mente é mente mesquinha, bem abaixo da média. É fulano, é a igreja, pastor. Para com essa palhaçada. O erro é teu. A gente precisa sempre fazer a transferência. Esse é o pior mecanismo de defesa da psicologia, porque a gente faz transferência 24 horas. A gente nunca vê o erro que está em nós, mas sempre o erro que é nosso a gente vê no outro. Como as pessoas fazem isso? É um mecanismo de transferência que o eu faz para não se culpar, não se torturar. Ah, mas não foi fulano, mas também se ele não fizesse isso... Palhaçada, na Bíblia não tem isso. Ou você toma posição, ou você não toma posição. Porque a gente vai ficar pregando a mesma mensagem o ano todo, irmãos, a vida toda, e você não muda, e você não se transforma. Por isso que Jesus falou, eu não vim, para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Profetiza. Não se olha com esse aspecto de destruído, de destruída. Não olha para as coisas que estão à sua volta como coisa que não tem jeito, não tem como transformá-las, né? Olha para a tua casa, olha para os seus filhos, olha para o teu emprego, olha para... Assuma a palavra de Deus. E o que Deus te deu não pode ficar com aspecto de morte do teu lado, teu trabalho, teu emprego. Profetiza, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar o processo, a forma. Deus vai te dar capacitação. Deus vai te dar o projeto, o plano, como Ele deu para Israel. Ele profetiza, porque eu tirarei vocês das vossas sepulturas. O que era a sepultura? A sepultura da Babilônia. Deus falou, vou tirar vocês da onde? Da Babilônia. E vou colocar para onde? Vou colocar para a terra da onde vocês saíram. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Oh, glória! Deus abençoe sua vida, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos nos despedir desse lugar, mas não da presença do Deus eterno. Tá bom, irmãos? Porque até aqui... E por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, fiel comunhão, a presença do Divino Espírito Santo esteja com você, esteja com sua família, esteja com a sua profecia que será profetizada hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Beijo no coração, vai com Deus, Deus abençoe.